Qual o jogador mais genial que você já viu jogar? Muitos aqui vão responder Lionel Messi. Menos o Fred. Mas nós sabemos que jogadores excepcionais não nascem do nada. Já vão lá e viram um craque absurdo. Muitas vezes eles precisam de um treinador que vai saber explorar suas habilidades. Basicamente lapidar esse diamante. E se você perguntar pro Lionel Messi qual foi o melhor treinador que ele teve? A resposta só pode ser um: Pepe Guardiola. Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City. Durante um período de tempo, esses três times dominaram as suas respectivas ligas nacionais e ganharam muitos e muitos títulos. Mas qual que é o ponto em comum entre esses três times? A resposta tem dois nomes: Pepe Guardiola. Das últimas 14 temporadas, o técnico conquistou 10 títulos de campeonatos de pontos corridos. Ele venceu a La Liga, a Bundesliga e a Premier League, que é um dos campeonatos mais difíceis e competitivos do mundo. Talvez só ficando atrás da Série B. Mas como que Guardiola conseguiu fazer tudo isso? Qual é o segredo por trás de tantos títulos? Será que Pepe Guardiola é o melhor técnico da história? Hoje nós vamos descobrir. Oi, eu sou o Tinoco e eu sei que eu sou novo por aqui, você costumava me ver nos shorts do Desimpedidos. Mas enfim, como de costume, deixa o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo e compartilha com seu amigo que duvida do Guardiola. Bom, mas a melhor maneira da gente entender como o Pepe Guardiola revolucionou o futebol é entendendo como os times do Guardiola jogavam e ainda jogam. Então, para isso, vamos começar falando de Barcelona. O primeiro trabalho como treinador profissional do Guardiola foi no Barcelona, mas não foi no time principal não, foi no time B, que é um time para começar a estruturar jogadores, dar mais tempo de campo, começar a desenvolver jogadores da base e esse tipo de coisa. Tá, mas por que isso é importante? Porque em 2007, quando o Guardiola chegou no Barcelona B, ele deu de cara com um dos seus principais talentos que ele leva até hoje e que é essencial para entender o funcionamento dos seus times: o desenvolvimento dos jogadores de base. No seu primeiro ano, ele começou a desenvolver alguns talentos que o Barcelona tinha no Barcelona B. Nomes pouco conhecidos como um tal de Pedro Rodrigues, Thiago Alcântara e Sérgio Busquets. Com esses três principais nomes, o time vence a terceira divisão, que no caso é a quarta divisão, mas eles chamam de terceira divisão. Assim, em 2008, ele é oficialmente nomeado treinador do Barcelona e sobe esses três principais nomes pro time principal. Quando ele chega no Barcelona, seu intuito é montar um time que vai jogar futebol, sem estrelas, sem grandes nomes e todo esse tipo de coisa. Então quando ele chega, ele exige autonomia pra poder mandar uma galerinha embora. Nomes como Deco, o Belete e o Ronaldinho Gaúcho. O objetivo de ter um time sem grandes estrelas é porque assim ele pode moldar cada jogador da maneira que ele acha melhor. Por exemplo, o Busquets. Ele jogava na posição em que o Guardiola jogava quando era jogador e foi essencial pra montagem do elenco. Ele recuou o Sérgio Busquets pra jogar quase como um terceiro zagueiro. Ele voltava pra defender, recebia a bola e distribuía pros outros jogadores à sua frente. Mas o seu principal feito foi no ataque do Barcelona. Ou melhor, no meio de campo. Na verdade, entre o meio de campo e o ataque. Numa posição que ficou conhecida como falso 9. No final daquela temporada, o Barcelona, como sempre, disputava o título com seu maior rival, o Real Madrid. O time catalão estava na frente, mas teria um confronto direto, o famoso jogo dos 6 pontos. No dia 2 de maio de 2009, Real Madrid e Barcelona se enfrentariam em busca do título da La Liga. No dia 1º de maio, um dia antes, o Guardiola estava encucado com o jogo, porque o Real Madrid estava simplesmente 17 jogos sem perder. E a pergunta que ficava naquela cabecinha careca do Guardiola é: como conseguir passar por essa defesa do Real Madrid? Depois de analisar um monte de jogo do time, ele percebeu uma coisa: entre a linha de defesa e o meio, tinha um espaço ali que ninguém cobria. Ninguém jogava naquela posição. Era muito atrás para um centroavante e era muito à frente para um meio de campo camisa 10. E depois de muito pensar, o Guardiola pegou o telefone e ligou para o único jogador do time que ele acreditava ser capaz de fazer essa função. Um argentino de 21 anos na época, conhecido como Lionel Messi. E ele disse: no jogo contra o Real Madrid, você vai começar nas pontas, onde você já sabe jogar. E quando eu te fizer um sinal, você infiltra nas costas do volante e fica à frente dos zagueiros, cobre aquela área e corre o campo inteiro. E assim nasceu a posição de falso 9, inspirado em uma função que o seu ídolo Johan Cruyff já tinha executado há um tempo atrás. E nos anos 70, o próprio Cruyff já jogou nessa posição. Mas o ponto é que o Guardiola foi o primeiro treinador a desenvolver um jogo ao redor dessa posição. E nesse jogo, o Barcelona venceu por 6-2 com 2 gols de Lionel Messi. Logo na sua primeira temporada, ele começou a aplicar algumas regras no time. A primeira é que ele teria o 4-3-3 como sua formação padrão. No gol, ele tinha Victor Valdés. O quarteto defensivo era formado por Abidal na esquerda, Puyol e Piqué no meio e Daniel Alves na direita. Como volante, nós temos o Sérgio Busquets e os dois meias construtores, Xavi e Iniesta. Na ponta esquerda temos o Davi Villa, na direita o Pedro, como falso 9, o Messi. O ponto central de todo o jogo do Guardiola tá no meio de campo. E isso vem desde os seus tempos como jogador do Barcelona, onde ele era treinado por ninguém
ninguém mais, ninguém menos que Johan Cruyff. Ele era um meia mais defensivo que subia algumas vezes pro ataque. E foi nessa passagem como jogador que ele percebeu a importância de se manter a posse de bola. Com isso, anos depois, já nos seus tempos como treinador do Barcelona, o Guardiola usa os 3 jogadores do meio de campo, Busquets, Xavi e Iniesta, para desenvolver todo o seu jogo. Toda jogada começava pelos pés de algum dos 3. Eram eles que ditavam o ritmo do jogo. E foi assim que nasceu o tic-tac. Não tem isso de chutão no tiro de meta. Não quero saber de passe sem sentido. Toda jogada tem que ser bem construída. Os 2 laterais subiam muito nesse momento. Eles eram muito usados para ligar o jogo. Não tinha essa de bola perdida. Pro Guardiola, a melhor maneira de construir uma jogada é vai tocando a bola, vai tranquilo ali, que em algum momento esse esquema do tic-tac revolucionou o futebol moderno e começou a se espalhar para todos os cantos do mundo, com todo mundo tentando replicar. O Manchester United do Van Gaal ganhou a FA Cup jogando dessa forma. O PSG do Unai Emery foi campeão da Ligue 1 também jogando dessa forma, né? É a única coisa que o PSG consegue ser campeão. O Borussia Dortmund do Tuchel usou. O Napoli do Maurício Sarri também usou. O Sevilha do Sampaoli, campeão da Liga Europa, também usou. Aqui no Brasil, o Cruzeiro de 2014, bicampeão brasileiro, era totalmente posse de bola. E o Audax de 2016 do Fernando Diniz, com o grande dinizismo, também usava demais o tic-tac. Logo na sua primeira temporada como treinador, o Guardiola já foi um estouro e superou o seu mestre Johan Cruyff, se tornando o maior treinador estreante de todos os tempos. Ele ganhou o Campeonato Espanhol, Copa do Rei, Champions, Supercopa da Espanha, Supercopa da UEFA, Mundial de Clubes. O cara ganhou tudo, irmão, tudo. Mas talvez a principal conquista do Guardiola como treinador do Barcelona não tenha sido todos esses seus títulos, mas a construção de um gênio, o gênio chamado Lionel Messi. Depois de ganhar tudo pelo Barcelona, Guardiola estava cansado e tirou um ano sabático ali na temporada 2012-2013 para dar uma descansada. Mas saindo do Barcelona, ficava a dúvida. Será que Guardiola conseguiria replicar o seu feito histórico em algum outro time? Em 16 de janeiro de 2013, o Bayern de Munique anuncia a contratação de Guardiola. E isso foi um passo ousado do treinador, porque o estilo de jogo do futebol alemão é totalmente diferente do estilo de jogo do futebol espanhol. Mas é aqui que o Guardiola mostra outro dos seus principais talentos, que é a adaptação. Ele sabia que não era só pegar tudo que ele fez no Barcelona e replicar no Bayern que daria certo. Não é assim que o futebol funciona. O Bayern tinha um time muito mais experiente para ser lapidado. Ele tinha jogadores que faziam funções muito específicas, como o Frank Ribéry e o Arjen Robben. Se ele pegasse esses dois e colocasse para ficar tocando bola no meio de campo igual no tic-tac, não ia dar certo. Então no início da temporada ele aproveitou e contratou um jogador que ele já conhecia, que vinha lá das categorias de base do Barcelona B, o Thiago Alcântara. Assim, Guardiola começa a explorar a velocidade do time, construindo muitas jogadas pelo lado do campo, não pelo meio como era feito no Barcelona. O time do Bayern jogava muito pra frente. A linha defensiva era extremamente alta. E ele foi até criticado por usar algumas formações meio malucas, como o 2-3-5 com laterais jogando mais centralizado. Mas lá ele se mostrou capaz de não só lapidar jogadores novos, mas também de lapidar jogadores já mais experientes, como foi o caso de Philipp Lahm. Ele passou a usar o Rafinha na lateral direita, improvisado na função, porque a sua principal função no time era entregar Gatorade no banco de reserva. E ele colocou o Lahm pra jogar como volante, mudando totalmente as características do jogador. Ele jogaria como um primeiro volante construtor de jogadas, e não como um lateral direito tão defensivo igual ele jogava. E era o próprio Philipp Lahm que muitas vezes dava velocidade ao jogo, que recebia a bola e tocava pro Ribéry, pro Robben. Outra dúvida que pairava no ar é, será que ele iria conseguir aplicar outra vez o falso 9, às vezes com o Miller ou com o Götze? Mas a verdade é que ele simplesmente não aplicou, mostrando mais uma vez a sua adaptação. O Bayern tinha o que era um dos melhores atacantes do mundo, que era o Mandzukic, o mestre do cabeceio. Então não tinha por que ele inventar moda igual fez com o Barcelona. Mesmo que ele tenha tentado um pouquinho forçar ali o Ribéry nessa função, o Götze. Mas deixa quieto, isso não aconteceu, isso nem aconteceu. Durante as 3 temporadas que ele passou no Bayern de Munique, o Bayern conquistou 3 Bundesligas, o que é normal pro Bayern de Munique. Com isso, uma coisa ficou evidente. O Guardiola tinha uma certa dificuldade em vencer torneios de tiro curto, como a Champions, por exemplo. O Guardiola conseguia, como nenhum outro, montar um time que vai vencer os pontos corridos com facilidade. Isso porque o campeonato não depende de um só jogo. Mas quando o assunto era mata-mata, meu parceiro, as coisas não ficavam legal pra ele não. Na temporada 13 e 14, ele caiu nas semifinais da Champions para o Real Madrid, por um simples placar agregado de 5-0. Mais uma vez, na temporada 14 e 15, ele cai nas semifinais, provando do seu próprio veneno, tomando um 5-3 no placar agregado pro Barcelona do trio MSN, com Messi, Suárez e Neymar. E na temporada 15 e 16, adivinha, mais uma vez na
semifinais da Champions. E dessa vez para o Atlético de Madrid, metendo ali um hat-trick de quedas na Champions pros 3 principais times espanhóis. E dessa vez foi com um gosto amargo, porque ficou um 2-2 no placar agregado e ele foi eliminado pela regra dos gols fora de casa. No final da temporada, o Bayern de Munique anunciou que o Guardiola não renovaria o seu contrato. Depois de muito, entre aspas, o seu mau resultado no Bayern de Munique, ficava no ar a dúvida de qual time contrataria o Guardiola. Será que ele iria para outra liga, quem sabe um campeonato italiano? Ele foi especulado até no Paris Saint-Germain, mas ninguém esperava que ele iria para a liga mais competitiva do mundo, a Série B. Falando da Premier League, irmão, esquece a Série B. Então, no dia 1º de fevereiro de 2016, o Manchester City anuncia a contratação de Pep Guardiola. E essa foi uma das contratações mais inteligentes do futebol moderno. Porque todo mundo sabe que o Manchester City era um time meia boca ali na Inglaterra, já tinha disputado até a Série C. Mas era exatamente por isso que o Guardiola era o homem perfeito para assumir o trabalho lá. Primeiro porque ele chegou no time como um gênio incontestável. E ele seria quase como o presidente do time. O Manchester City deu autonomia total para ele fazer o que ele bem entendesse. Só você falar quem que você quer que o papai assine o cheque pra você. Então, nessa temporada, ele já traz alguns reforços pro time, como o zagueiro John Stones, Leroy Sané, Gundogan e um jovem rapaz brasileiro vindo do Palmeiras chamado Gabriel Jesus. Mas nessa temporada ele não conseguiu muita coisa não. Ficou em terceiro lugar na Premier League e não conseguiu nenhum título. Isso porque ele apanhou pra uma coisa conhecida como jogo anti-Guardiola, que foi criado por Antônio Conte, técnico do Chelsea, vencedor da Premier League. Ele conseguiu passar por cima do Guardiola, do Klopp, do Mourinho, que na época estava no United. No Barcelona, o Guardiola aprendeu a moldar os jogadores, trabalhar com a base e criar um time unido. No Bayern, ele aprendeu a adaptar o jogo e criar um time versátil. E no Manchester City, qual característica ele desenvolveu? Bom, podemos dizer que todas. Primeiro porque ele resolveu trabalhar muitos talentos da base do City. E é daí que surge o Phil Foden, por exemplo, que hoje é um dos principais talentos do time. Depois ele começou a aplicar diferentes táticas e montagens de elenco. Uma partida ele jogava com 4-3-3, outra ele jogava num 3-5-2, no próximo um 5-1-2-2. Ele vai mudando, tava nem aí pra nada. O que eu acredito é que a principal característica do Guardiola no City foi a união do elenco. É como ele fala nesse livro aqui, Pep Guardiola, a evolução. O time precisa confiar plenamente no seu trabalho como treinador. E acreditar no que ele fala fez com que a gente conseguisse aplicar um estilo de jogo de pressão constante. O time corria o tempo inteiro, com e sem a bola. Mas isso é praticamente impossível quando o time não acredita ou não entende o porquê daquilo. Tu vai mesmo virar pra um jogador medalhão lá, todo pesado, falar pra ele: pô, irmão, corre o tempo inteiro aí pra mim, demorou, por favor, mano, tô pedindo por favor. Então o Guardiola usou a base, contratou jogadores, lapidou o elenco pra que ele conseguisse fazer aquela pressão constante que é clássica do Manchester City. E bom, deu no que deu. Na temporada 17-18, o Manchester City alcança um recorde histórico e faz o que nenhum time conseguia fazer em 130 anos: conquistar a Premier League com mais de 100 pontos. Nesses anos de Manchester City, o Guardiola exigia a excelência dos seus jogadores. Se o time ganhasse de 5-1, por exemplo, ele queria entender por que ele conseguiu tomar um gol e treinava para que no próximo jogo ele não tomasse esse gol. E essa energia e essa exigência está no time até hoje. Mas o problema disso tudo é que ele ainda não conseguia ganhar uma Champions. Na temporada 20-21 ele até chegou na final, mas mais uma vez perdeu pro Chelsea. Com isso, o Guardiola se mostrava cada vez mais um treinador de pontos corridos e não de mata-mata. Mas será mesmo? Nesses últimos meses, principalmente depois da Copa do Mundo que o Brasil perdeu, né? Faltava 4 minutos. Muita gente começou a pedir o Guardiola na seleção brasileira. Mas o que muita gente falava é que o Guardiola não servia pra treinar seleções. Se ele não conseguia ganhar uma Champions, ele vai ganhar uma Copa do Mundo? E se eu te disser que ele já ganhou uma Copa do Mundo? Uma não. Na verdade, 2. Eu expliquei no início do vídeo que o estilo de jogo do Guardiola no Barcelona começou a ser explorado por todos os clubes do mundo. Mas o que eu não falei é que ele também começou a ser explorado por algumas seleções. E a principal delas foi a seleção espanhola. No ano de 2009, um dos grandes auges do Guardiola, a seleção da Espanha começou a aplicar o estilo de jogo do Barcelona. Isso porque grande parte dos jogadores da seleção jogava no time catalão. Então jogadores como Xavi e Iniesta, por exemplo, começaram a ter um papel fundamental no desenvolvimento da seleção da Espanha e, consequentemente, a aplicar o tic-tac. Vocês lembram como que jogar contra a seleção da Espanha era um saco? Pegava a bola e ficava tocando de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. E do nada eles metiam um gol. E foi com total aplicação do estilo de jogo do Guardiola que a seleção da Espanha foi campeã da Copa do Mundo
de 2010. O time mantinha uma posse de bola insana, cobria grande parte do campo ofensivo e construía jogadas como nenhum outro. Passou da Alemanha nas semis e ganhou da Holanda na final. Assim, pela primeira vez na história, a seleção da Espanha era campeã de uma Copa do Mundo, com total inspiração no jogo de Pep Guardiola. Já na temporada 13 e 14, o Guardiola comandava o Bayern de Munique, time que foi o principal responsável pela montagem da Alemanha na Copa do Mundo de 2014, que a gente conhece muito bem. O que eu tô querendo dizer com tudo isso é que o Guardiola foi a principal referência de duas seleções campeãs do mundo, a Espanha de 2010 e a Alemanha de 2014. Não tem como negar que ele não foi uma peça importante, estando lá ou não. A conclusão disso tudo é que o Guardiola tem que vir pro Brasileirão montar um time que vai ser campeão do Campeonato Brasileiro e que vai ser base pra construir a seleção hexacampeã em 2026. O vídeo inteiro foi pra chegar nessa conclusão. Mas enfim, falando sério, a conclusão é que o Guardiola pode não ser o melhor técnico do mundo, muito menos da história, porque isso é relativo. Depende sim de muitos fatores. O que eu acredito é que ele é sim o maior revolucionário da história do futebol, o homem que construiu o futebol moderno. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Você sabe que eu sou novo aqui, então eu peço encarecidamente para que a gente vá com calma. Eu sei que eu sou diferente, o cenário é diferente, as coisas são diferentes do que você está acostumado a ver. Eu já acompanhei muito Desimpedidos e sei como é que é as mudanças. Eu espero que você tenha gostado e que possa apoiar curtindo aqui esse vídeo e se inscrevendo no canal aqui embaixo. Se você tiver algum tema que quer que eu continue fazendo os vídeos, é só comentar aqui. Então é isso, muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Tchau!